Bom dia, amigas e amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite, o horário que você estiver assistindo. Pessoas vão assistir em variados horários. Mais uma vez, um prazer de estar aqui com vocês para falar do nosso canal Eros e Thanatos, Mitologia e Psicanálise. Né? Hoje eu quero tratar com vocês a respeito da questão do desenvolvimento do método da psicanálise, né, como a psicanálise foi aplicando o seu método e foi constituindo o seu método, tá? Mas antes de nós fazermos essa abordagem, eu gostaria que vocês dessem o like nas nossas postagens, tanto as minhas, né, Edson Flávio Barbosa Silva, psicanalista, mestre em psicologia clínica, né, e a de Sérgio Paulo Feitosa, né, que traz conteúdo sobre mitologia greco-romana, enfim, que faz postagens no domingo e na segunda. Né? Toda semana nós temos conteúdos novos, trazemos sempre elementos para discussão interessante, informações interessantes sobre as temáticas mitologia e psicanálise, né? E também as interseções que há nesses temas e compartilhamos com vocês. É sempre um prazer imenso para todos nós estar trazendo esses elementos e discussões, fontes e conteúdos para reflexões, estudos e que ajude também as pessoas que estão estudando esses temas e que estão trabalhando esses temas, tá bom? Então a gente pede para que vocês dêem um like nas nossas postagens, porque nos ajuda a expansão do canal, assim como a inscrição no canal, porque aí o YouTube vai informando a mais pessoas o interesse público dela, né? E consequentemente nós vamos levando esses conteúdos, essas informações para um número mais amplo de pessoas. E isso tem acontecido, né? Passo a passo a gente está conseguindo isso graças à colaboração de vocês, tá? Então a gente pede isso aí, a inscrição, o like, né? E também acionar o sininho das notificações, porque aí vocês, toda vez que nós postarmos conteúdos novos, e reitero que todas as semanas, toda semana, a gente traz conteúdos novos, seja no domingo, na segunda e eu na quinta, né? Então a gente vai, consequentemente, vocês vão tomando informações a despeito desses novos conteúdos, tá bom? Então, feito essa nossa prévia, é, sempre que postamos a respeito de solicitar a colaboração de vocês, vamos passar o nosso tema de hoje, né? O desenvolvimento do método da psicanálise, e isso dentro ainda daquele processo da primeira tópica do desenvolvimento da teoria da psicanálise, né? Quando Freud começa a fazer as suas formulações do conceito do inconsciente dentro daquela visão substantiva, não é, do inconsciente, dos sistemas inconsciente, pré-consciente e consciente, lá na pontinha lá, o consciente, sistema perceptivo, né, e o pré-consciente formando a consciência, e na base desse sistema o inconsciente dinâmico, né, que era como ele dizia, o inconsciente propriamente dito. Tá? Bom, como é que Freud vai desenvolvendo o seu método? Nós sabemos que o método de Freud posteriormente se definiu como método da livre associação, ou associação livre. Mas como é que ele vai chegando a esse método? Né? Primeiro, Freud começa a trabalhar, né, quando ele começa a fazer a migração do laboratório para a clínica da Universidade de Viena para o consultório, né, ele começa a sofrer algumas influências importantes, particularmente uma influência do médico francês Jean-Martin Charcot, que começou a fazer alguns desenvolvimentos de suas pesquisas no sentido de orientar a medicina a assimilar a histeria como uma categoria sintomática, porque até então a histeria era vista como uma simulação, tá? Então, o Freud, ele tem informações a despeito dessa prática que o Jean-Martin Charcot vinha desenvolvendo na França, no Instituto Salpêtrière, né, que é um instituto de psiquiatria, né,
da França de saúde mental, né, que é lá em Paris, e Freud resolve se aproximar desse entendimento e vai fazer um curso de inverno lá na Salpêtrière, junto com Charcot, com quem ele posteriormente se aproximou bastante. Não é? Eu até disse, eu acho que em vídeo passado, que Freud teria feito um curso de verão. Foi um pequeno lapso, né? E aqui eu aproveito para fazer essa correção. Na verdade, ele não foi fazer um curso de verão, ele foi fazer um curso de inverno no inverno de 1885, não é? Lá na Salpêtrière com Charcot. E Charcot utilizava, nesse processo de demonstração dos aspectos clínicos sintomáticos da histeria, Charcot ele fazia apresentações, não é, utilizando pacientes histéricos, e nessas apresentações ele utilizava o método da hipnose, não é? E fazia as suas abordagens, porque ele utilizava o método da hipnose sobretudo para demonstrar os mecanismos e os sintomas da histeria. Né? Mais do que propriamente um tratamento, mas ele utilizava muito para a demonstração de como essa clínica de fato se constituía. Tá? E de modo que Freud assistiu esse processo do Charcot ali, em loco, proximamente, e ficou muito entusiasmado com esse processo e assimilou esse processo. Mas faço aqui uma pequena pontuação, né? Ou seja, o que é que antecedeu ao método da hipnose? Bom, a hipnose ela foi de algum modo, desculpem, de algum modo a hipnose ela foi herdeira de um procedimento chamado mesmerismo. Mesmerismo foi uma técnica utilizada por um médico vienense, doutor na Universidade de Viena, chamado Anton Mesmer, né, que partia do seguinte princípio: os nossos corpos, os corpos dos seres animais, os corpos dos animais, tanto os animais naturais como nós humanos, são corpos conduzidos de magnetismo, que se atraíam como uma espécie de imã, né? E só que ele utilizava um elemento substitutivo do ímã, não é propriamente dito, no sentido desse magnetismo, que era a própria inserção do corpo. Ao invés de usar algum ímã para fazer esse procedimento terapêutico, o Mesmer propunha que essa cura por magnetismo, né, no sentido da saúde mental, fosse utilizada por um elemento do corpo. As mãos, por exemplo, tocando sobre o corpo, pudesse fazer esse processo de magnetismo, de condução entre corpos. E isso, consequentemente, pudesse produzir cura. Então, isso foi utilizado e houve um certo momento um grande sucesso, né, no espalhamento dessa informação de que o método seria exitoso. E o consultório de Anton Mesmer começou a ficar cheio, lotado, pleno, né? E de tal maneira que quando ele viu aí a ampliação do público que o buscava o interesse de cura, ele passou a utilizar o processo do magnetismo, né, ou mesmerismo, como ficou conhecido, de uma forma coletiva, né, fazendo com que as pessoas fizessem uma imersão em uma espécie de tanque com água, na verdade um tanque com água, e que essas pessoas coletivamente imersas num tanque de água, elas transmitiam esse magnetismo de um para o outro e, consequentemente, dessa maneira, produziria aí uma cura do sofrimento psíquico, né, que elas sofriam. Mas as autoridades governamentais e científicas daquele período, lá em Viena, na Áustria, entenderam e julgaram esse processo como charlatanismo. E o Mesmer foi condenado, né? E o método dele deixou de ser utilizado. Mas tem uma coisa que o Luiz Alfredo Garcia Rosa, no seu livro Freud e o Inconsciente, lembra, um livro que eu recomendo a vocês, inclusive, né? Freud e o Inconsciente, publicado pela editora José Luiz Alfredo Garcia Rosa lembra uma coisa muito interessante,
que ele diz lá no capítulo 1 desse livro, ele fala que, na medida que a comissão que examinou o caso de Mesmer e o magnetismo que ele utilizava, que essa comissão examinou e concluiu que esse processo era charlatão, que não tinha efeito algum, né, que não havia magnetismo coisa alguma, enfim, né, eles disseram que o que produzia algum tipo de efeito sobre as pessoas não era o magnetismo em si, mas era a sugestão. E essa sugestão, consequentemente, foi aquilo que denotou o processo da hipnose, que foi, em meados do século XIX, inventado por um sujeito chamado James Brady, né? E que utilizou a hipnose, a sugestão, como uma forma de fazer tanto o tratamento, como no caso de Charcot, por exemplo, que utilizou desse método, a demonstração da sintomatologia de uma patologia mental, no caso a histeria. Bom, Freud entusiasma por esse método, utiliza o método, não mais o mesmerismo, Freud não utilizou o mesmerismo, mas a hipnose, né, também era conhecida como Braidismo, né, o Freud utiliza a hipnose, faz esse processo, mas depois que ele participa desse curso de inverno com Charcot, e quando ele retorna para o seu consultório em Viena. Mas Freud ele vai introduzir uma coisa um tanto diferente, porque se o Charcot se valia da hipnose basicamente como um elemento de demonstração dos mecanismos sintomáticos da histeria, Freud começou a utilizar no sentido mesmo do tratamento, não é? E de um tratamento que ele foi associar à seguinte maneira, ou seja, à medida em que o sujeito passava por um transe histérico, ele trazia de volta as representações, as ideias traumáticas que poderia ter produzido a questão do sofrimento histérico, e esse procedimento ele sofreria uma descarga do afeto ligado a ele, não é? Através de uma situação chamada abreação. Então, essa descarga desse afeto ligado a essa ideia, a essa representação, que seria a representação recalcada, histérica, né? Isso levaria com que o sujeito pudesse estabilizar a sua situação psíquica e se livrar do problema da histeria. Não é? Então Freud utiliza esse procedimento. Mas mais adiante Freud vai detectar que esse procedimento da hipnose ele tinha suas limitações. Primeiro, porque o sujeito sob sugestão ele ficava completamente sobre o domínio do médico, o domínio do terapeuta. Né? E ele não tinha, à medida que a pessoa saía do transe histérico, ele não tinha uma memória do que havia acontecido. Né? Ele não conseguia fazer uma elaboração desse processo. É aí que Freud vai evoluir com o seu processo e passo a passo ele vai abandonar o método hipnótico, embora que ele usava muito no início da sua clínica métodos indutores, e gradualmente ele vai substituir esse método por um processo que vai culminar com aquilo que nós vamos chamar da associação livre. E aí tem um episódio muito importante nessa transição de Freud, nessa transição metodológica de Freud, é quando ele atende uma paciente chamada senhora M. von M. Essa paciente, né, ela em certo momento ela vai fazer uma abordagem em relação aos procedimentos de Freud, esses procedimentos indutores que Freud utilizava, né, e isso vai marcar e vai despertar em Freud a possibilidade de reexaminar seu método. Né? Em uma certa ocasião, Freud estava lá fazendo as intervenções dele e ela faz uma fala de protesto em relação àquele procedimento que Freud utilizava em relação a ela, porque de certa forma cortava a fala dela, interrompia a fala dela. Então ela disse: para, deixa eu falar. E a partir disso aí, Freud foi percebendo que era preciso, de fato,
é, dar razão àquilo que a paciente tinha dito e que era preciso, de fato, que deixasse esse paciente, ou o analisante, como nós chamamos na clínica psicanalítica, falasse, pudesse falar livremente e fazer as suas associações em relação às questões que seriam relevantes do ponto de vista do entendimento daquela clínica, daqueles sintomas, e que pudesse, a partir daí, você produzir o processo de cura. Né? Então, nisso, Freud vai fazer a migração desde o processo hipnótico, os processos indutores que ele utilizou, seja sobre a influência de Charcot, seja nas características próprias que ele utilizou na clínica dele, até ele fazer essa modificação para a livre associação, né? E que é até hoje o método utilizado pela psicanálise. Né? Nesse sentido, Freud vai poder trabalhar a questões do trauma psíquico sob uma outra perspectiva, mas isso aí a gente vai falar em outra ocasião, tá bom? Um grande abraço para todos vocês e no próximo vídeo seguindo discutindo essas questões da construção do conceito de inconsciente por Freud. Um grande abraço e até a próxima.